Graça e paz do nome do nosso Senhor Jesus a todos os amados ouvintes que estão conectados. Que o Senhor abençoe toda a irmandade, todo o corpo de Cristo, em nome de Jesus. Que o Senhor possa trazer sobre as nossas vidas a sua bênção, que o Senhor nos dê discernimento, entendimento, que o Senhor guie os nossos caminhos, nossos passos, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, que o Senhor possa tomar essas vidas que estão enfermas, levantar elas desse leito da enfermidade, cessar toda a opressão em nome de Jesus agora, que todo mal que está sobre essas vidas saiam. Senhor, Tu és o Deus que liberta e quebra todas as forças do mal, em nome de Jesus. Senhor, abençoa a cada ouvinte, abençoa o trabalho das suas mãos. Senhor, vai à frente, tirando todo este impedimento, todo este embaraço, meu Deus, em nome de Jesus. Dá força aos que estão cansados, meu Deus, dá força aos desanimados, em nome de Jesus. Senhor, toca cada vida neste momento, meu Pai. Guarda os irmãos que estão, Senhor, semeando a Tua palavra, meu Pai. Guarda onde eles estiverem, Senhor, nos lugares difíceis, remotos, nos lugares áridos, Pai, cheios de secas e dificuldade. Meu Deus, livra eles de toda a opressão do inimigo, Pai, dos açoites, da fúria de Satanás, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Precisamos estar vivendo a palavra em todo momento. Nós precisamos estar ligados com Deus, meus irmãos. Precisamos estar ligados com Deus. A palavra, ela é rica para nos orientar em todos os caminhos. Então, quando nós começamos a leitura lá no livro de Gênesis, nós vamos ver que depois do pecado é estabelecida uma divisão entre a descendência dos filhos de Deus e a descendência da serpente. Foi o próprio Deus que proferiu esta mensagem, no qual ele ia colocar inimizade entre a serpente e a mulher, entre a tua semente e a semente de Deus. Amém? Nós vemos, meus irmãos, que há duas sementes sobre a terra. A semente que o Senhor semeia, glória a Deus, e a semente que Satanás semeia. Temos esta parábola no qual o Senhor nos diz que os filhos de Deus são aqueles que guardam a palavra do Senhor e as cumprem. E nós temos os filhos da desobediência, os filhos da desobediência. Jesus foi muito claro, enquanto os judeus firmavam ser filhos de Abraão, Jesus exatamente dizia para eles que eles tinham por pai o diabo, porque satisfazia a vontade do vosso pai, que era o diabo. Eu quero falar para cada irmão, cada ouvinte, que a palavra do Senhor não muda. A palavra do Senhor não é mutante. O homem é mutante, o homem muda, o homem transforma. Ele transforma e quer transformar até as palavras de Deus. É isso. Imagina querer dar ordem ao seu Criador. O barro querer mover, mudar e alterar a palavra de Deus. Então o diabo, meus irmãos, ele está trabalhando em todo momento. Enquanto nós temos que permanecer firmes e fiéis na palavra de Deus, o diabo leva exatamente os homens a desobedecerem a Deus e andar como filho da desobediência, filhos da ira. E nós precisamos, meus irmãos, ficar firmados na palavra de Deus em todo momento. Aleluia. Livro de Efésios 2, a gente tem falado muito nisso e nós precisamos prestar atenção. Nós temos filhos de Deus e os filhos do diabo. Ou nós obedecemos o Evangelho, cremos em Deus de todo o nosso coração, ou nós vamos andar como filhos da ira. Eu digo, nós só podemos ser filhos de Deus se somos guiados pelo Espírito Santo, se o Espírito Santo realmente nos leva. Porque quem leva o homem a Deus, quem leva o homem exatamente a ter o arrependimento, quem leva o homem realmente a ter entendimento, é o Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo que faz morada em nossas vidas. Por isso que a necessidade de quando se prega o Evangelho é de crer de todo o coração na palavra, se fazendo como uma criança
crendo de todo o coração em cada palavra, para que o Espírito Santo venha fazer morada em nossas vidas, para que o Espírito Santo nos guie em todo o caminho da bondade, da misericórdia, do amor, porque quando nós somos guiados pelo Espírito Santo, o amor de Deus está derramado nos nossos corações. O amor de Deus está derramado em nossos corações. Quando o amor de Deus está em nós, somos gratos por tudo, temos humildade, agradecemos por tudo, estamos sempre prontos e aptos. Passamos pelos açoites, pelo desprezo, não deixando a mágoa entrar no nosso coração, nem a revolta, porque a palavra diz, acima de todas as coisas, guarda o teu coração. O coração precisa estar guardado, meus irmãos. E aonde mais o inimigo vai atingir a nossa vida é no coração, são nos sentimentos. Ele vai bombardear os nossos sentimentos para que a gente se sinta fraco, rejeitado, para que nós não tenhamos ânimo, força e vontade de caminhar. Enquanto Satanás, ele bombardeia o sentimento dos homens, tentando dizer que eles não são nada, são insignificantes, e mostra toda a dependência que o homem não tem. A maior fraqueza do homem é olhar para o seu futuro, para o seu presente e ver as suas condições. Muitas vezes estamos em condições realmente difíceis da nossa vida, muitas vezes passando por enfermidades que não vemos cura, não vemos sinais, não temos recurso. Muitas vezes estamos tribulados, embaraçados com todo tipo de dívida, de situações. Há uma seca na nossa vida e os nossos sentimentos, os sentimentos de muitos, afundados numa compaixão própria, numa miséria interior, com toda fraqueza e sentimento de revolta, de ira, de incapacidade. Essa é uma natureza caída, meus irmãos. Mas o Senhor veio para nos trazer uma natureza para vivermos acima de toda essa circunstância caída, dessa semente no qual Satanás trouxe na vida do homem, essa semente maligna, essa semente do pecado, essa semente da destituição da glória de Deus. Desta unção de Deus está sobre as nossas vidas, e os homens andam na natureza carnal, uma natureza totalmente caída, uma natureza totalmente sem força, uma natureza vazia. Os homens caminham exatamente buscando algo dentro deste mundo, uma segurança. Os homens tentam buscar nas pessoas, se firmar nas coisas materiais, mas tudo isso é vão, meus irmãos. Tudo isso é vão se Deus não edificar a nossa vida. Por isso, o Espírito Santo precisa morar na nossa vida. O Espírito Santo precisa transformar os nossos caminhos. E eu digo que muitas pessoas estão como os judeus no tempo de Jesus, professando que eram filhos de Abraão, professando que tinham o Deus de Abraão. Mas Jesus dizia para eles: vocês têm por pai o diabo, porque querem satisfazer a vontade do vosso pai. Eram homens que professavam ser filhos de Deus. Eram homens que professavam ser descendência de Abraão, mas negavam a eficácia do homem interior. Hoje nós professamos ser cristão, professamos ser de Jesus, mas negamos a eficácia. Negamos a eficácia porque só professamos. O nosso homem interior ainda não foi transformado. A nossa pessoa não foi transformada. Os nossos sentimentos ainda não foram transformados, porque nós precisamos obedecer o Evangelho. Porque o Senhor nos chamou para a obediência. Então, Deus opera na obediência. Satanás opera na desobediência. Então nós temos duas sementes: a semente da obediência e a semente da desobediência. Satanás é o pai da rebelião. Satanás é o pai da mentira. Ele é homicida desde o princípio. Ele nunca se firmou na verdade, porque nele não há a verdade. Porque quando nós não obedecemos o Evangelho, nós não andamos na verdade. Mas Jesus te chamou para você obedecer o Evangelho.
Aleluia. Eu quero dizer, meus irmãos, o mundo está aí. Deus chamou muitos para serem salvos, mas poucos vão ser os escolhidos, poucos. Então, não fique indignado nem olhando as situações. O mundo, uma sociedade, ela caminha. O mundo caminha, a sociedade do mundo caminha. Os homens tentam viver de uma forma em paz, dentro das suas leis. Todos os homens, a maioria, busca ter uma boa índole, ter amor das suas casas, pessoas que até têm algum amor pelas vidas de fora, mas isso não é o suficiente, meu irmão, para que tenhamos salvação. Porque se nós não recebemos o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, nós não podemos ser salvos. Nós só vamos poder ser justificados se aceitarmos o Senhor como Senhor e Salvador da nossa vida. Quando nós tomarmos o senhorio de Jesus e obedecermos o seu evangelho, para que o Espírito Santo habite dentro de nós e nos molde, porque nós vamos ler a palavra. A palavra vai nos levar ao arrependimento. E o Espírito Santo vai nos convencendo de toda forma errada. O Espírito Santo, ele nos convence a perdoar. O Espírito Santo nos convence a ter misericórdia. O Espírito Santo nos convence a termos o amor, a compaixão, a gratidão. O Espírito Santo vai moldando todo o nosso homem interior. A palavra diz: conhecereis a verdade vos libertará. Nós não podemos olhar o espelho do mundo, meus irmãos, e andarmos por esse reflexo do mundo. Nós temos que andar pela palavra, nós temos que andar pela verdade. Nós somos filhos de Deus, nós somos filhos da verdade, nós não somos filhos da ira. O Senhor nos tirou exatamente do mundo. Nós não precisamos, como cristão, meus irmãos, porque um dos maiores erros, e eu já tenho pregado algumas vezes, que quando nós nos tornamos cristãos e começamos a andar na palavra, não podemos tornar-nos radicais nos nossos sentimentos também, meus irmãos. Precisamos ter amor, temos que ter misericórdia, aleluia. Temos que nos apartar exatamente do pecado, temos que nos apartar de toda forma do mal, temos que nos apartar das concupiscências da carne, temos realmente que nos separar de toda forma que contamina o homem, meus irmãos. Mas precisamos continuar amando e tendo misericórdia dos pecadores, meus irmãos. Precisamos continuar amando e tendo misericórdia, porque Deus tem misericórdia de cada um de nós, ainda sendo pecadores. Aleluia. E precisamos continuar pregando a mensagem da cruz. Precisamos continuar pregando a palavra de Deus, quer ser tempo ou fora de tempo. O que não podemos, meus irmãos, é nos acovardar, pararmos, ainda que o amor possa estar se esfriando. Estamos trabalhando porque estamos vendo a palavra do Senhor se cumprindo. O amor de muitos se esfriaria. Estamos vivendo tempos que as pessoas estão se tornando cada vez mais egoístas, meus irmãos, egocêntricas. As pessoas se defendem aquilo que lhe interessa. Ela ama só sua casa, ela ama só sua vida. Muitos amam só sua vida, nem a vida dos seus pais, dos seus irmãos, dentro da sua casa. Mas, meus irmãos, há uma divisão dentro da própria casa já. Jesus diz, amém, que muitas vezes os nossos filhos, ainda que são criados dentro de um padrão nosso, muitas vezes eles se rebelam por darem lugar ao diabo. A própria palavra diz que os filhos não pagarão pelos pecados dos pais e nem os pais pagarão pelo pecado dos filhos. Cada um realmente vai morrer pelo seu pecado. Mas nós não podemos deixar de pregar a palavra de Deus. Não podemos deixar de levar a mensagem do Senhor. Agora eu quero chamar a atenção, meus irmãos, que nós estamos numa guerra espiritual, numa batalha espiritual. E Jesus diz, tem casta de demônio que só sai com jejum e oração. Quando Jesus fala de casta, meu irmão, essa palavra casta, nós vamos ver que são pessoas que realmente já convivem com essa situação há muito tempo. Quando uma jovem, quando diz que elas devem ser boas, ensinar essas mulheres a ser boas donas de casa, que elas tenham castas, que elas sejam ensinadas e preparadas. Então nós vemos
aí uma cultura, meus irmãos. E eu digo, Satanás, ele tem todo o tempo do mundo. Ele está aqui desde o princípio. E ele tem trabalhado desde o ventre na vida de muitos, meus irmãos. De muitos. Tem pessoas que já nascem exatamente debaixo de uma influência maligna. Debaixo. Satanás se apodera desde criança. Nós vemos aquele jovem lunático, no qual seu pai leva ele para Jesus, e Jesus pergunta, desde quando isto acontece? E o pai responde, desde pequeno. Nós vemos que tem casta de demônios, meus irmãos, que estão na vida de pessoas há muitos e muitos anos. E Jesus diz, tem casta de demônio que só sai com jejum e oração. Meus irmãos, é uma batalha espiritual. Nós precisamos entrar numa batalha espiritual, se preparar, se fortalecer espiritualmente, meu irmão e minha irmã, porque o jejum, ele nos leva exatamente a um fortalecimento espiritual. O jejum é para o enfraquecimento da nossa carne. O jejum é para o enfraquecimento da nossa carne, da nossa natureza humana, meus irmãos. Para nós não termos pensamentos terrenos, mas para nós termos a mente de Cristo, para termos discernimento no mundo espiritual, para estarmos firmados com o Senhor, para não cairmos nas nossas fraquezas. Meus irmãos, nós vemos que aquele pai, quando levou aquele jovem lunático aos seus discípulos não puderam expulsar. Eles não puderam expulsar, porque realmente precisava estar mais firmado no mundo espiritual. Jesus disse para eles, homens de pequena fé, tem casta de demônio que não sai, a não ser um jejum e oração. Tem coisa, meus irmãos, que eu vou falar uma coisa. Tem muitas pessoas que estão numa barreira, numa luta espiritual há muito tempo, talvez não conseguiram expulsar algo ainda da sua vida, como os discípulos de Jesus não conseguiram, porque, na verdade, faltava esse revestimento espiritual da parte dos discípulos de Jesus, que era a fé, que era estar firmado espiritualmente, ainda que naquele momento eles não estivessem exatamente cheios da plenitude do Espírito Santo, porque isso só veio acontecer depois da ressurreição de Jesus, nos dias de Pentecoste, quando foi derramado o Espírito Santo sobre a vida dos discípulos e todos foram cheios da plenitude do Espírito Santo. Porque Jesus diz, eis que vos dou poder para pisar sobre serpente, escorpião e mal algum vos causará. E eu digo, meu irmão, nós temos o poder de Deus, nós temos a unção de Deus sobre as nossas vidas, aleluia, glória a Deus. Mas nós precisamos estar firmados na verdade, porque a oração do justo tem muitos seus efeitos, aleluia, glória a Deus. O Senhor diz que nós já somos mais do que vencedor, naquele que nos fortalece. Eu digo, se o Espírito Santo está dentro de nós, fortalecendo o nosso ser, se a nossa natureza realmente estiver fraca, mas o Espírito estiver forte, meu irmão, glória a Deus, nós vamos entrar na batalha espiritual e vamos libertar as almas, vamos libertar essas vidas das castas de demônio, Halabassuri Andrecôbia. Agora, por que não está acontecendo? Sabe por que não está acontecendo? Meu irmão, porque toda a autoridade o Senhor Jesus nos deu, Ele nos revestiu exatamente e nos adornou de todos os dons espirituais. Mas nós precisamos buscar, nós precisamos se revestir. A primeira coisa é andar na verdade da palavra de Deus. Meu irmão, é mudar todo o nosso homem interior para que não tenha brecha no mundo espiritual. É sair de toda mentira, de todo engano, de toda contaminação, para que o diabo não ache brecha nas nossas vidas. Precisamos nos armar de toda a armadura espiritual contra todas as astutas ciladas do inimigo. Meus irmãos, com a couraça da justiça, porque quando você anda na verdade, quando você anda em justiça, quando você fala a verdade, quando você age com a verdade, quando você age com a misericórdia, quando não há engano na sua boca, quando a sua palavra é sim, sim, não, não, meu irmão, minha irmã, aleluia, glória a Deus. Quando o diabo olha para você e fala, nesse não tem brecha, a oração desse justo sobe para Deus e o Senhor dá ordem aos seus anjos a seu respeito para desfazer toda a obra do inimigo, aleluia, glória a Deus.
É essa batalha que o Senhor quer que nós estejamos firmes, revestidos. Aleluia! Deus te chamou exatamente para se revestir deste poder, desta glória, porque você vai orar. Aleluia! Glória a Deus! E essas castas de demônios vão ser desfeitas, ainda que possa estar encrustada, ainda que possa fazer anos e anos que esteja lá, mas o Senhor é o Deus que limpa, Ele que desfaz as obras do diabo. Aleluia! Por isso, meus irmãos, no outro tempo, nós andávamos segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade dos ar do Espírito, que agora opera nos filhos da desobediência, entre qual todos nós também andávamos no desejo da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor, com que nos amou, estando ainda nós mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo, para nos mostrar os séculos vindouros, as abundantes riquezas da graça, pela sua benignidade, para conosco em Cristo Jesus. Aleluia. Meus irmãos, o livro de Hebreus, ele fala que uma vez que nós somos iluminados e recaímos, nós não podemos mais ser iluminados. Eu quero que vocês entendam uma coisa: nós não fomos a Jesus porque nós queríamos ir para Jesus. O Senhor diz que ninguém pode ir a Ele se o Pai não enviar. Jesus diz: ninguém pode vir a mim se o Pai não enviar. Eu quero que você entenda que quem nos leva a Jesus, o Senhor nos escolhe do mundo, Ele nos chama do mundo, o Senhor nos chamou. O Senhor chamou eu, chamou a sua vida. O Senhor nos quer fazer descendência de Cristo. O Senhor nos chamou para sermos descendentes de Cristo. O Senhor nos chamou exatamente para termos a eternidade. E o Espírito Santo veio para iluminar no momento o nosso entendimento, para que ouvindo a palavra nós possamos crer. Deus tem chamado a muitos, meus irmãos. Esse crer é dar crédito. Nós precisamos dar crédito total na palavra de Deus. Nós precisamos acreditar que precisamos viver na íntegra pela palavra de Deus, meus irmãos, porque a palavra de Deus vai nos transformar, vai nos moldar. Nós já temos tudo que nós precisamos dentro das Escrituras Sagradas, meus irmãos, para sermos perfeitos para Deus. Muitos querem ler livros, achar um jeito mágico. Eu digo, meu irmão, a maneira: vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim que sou manso e humilde. Jesus já disse como que nós temos realmente que aprender dele. E para aprender dele, meu irmão, para que possamos ser mansos e humildes de coração, tá aí. O nosso homem carnal nos leva à soberba, o orgulho. A soberba e o orgulho, ela mostra uma independência que não há necessidade. Mas quando nós somos carentes, quando nós temos sede, fome, meus irmãos, quando nós não estamos saciados, porque quando você tem fome de justiça, sede pela palavra de Deus, quando você tem prazer em andar com o Senhor, quando você tem prazer na palavra dele, meu irmão, minha irmã, quando você tem prazer de aprender, quando você tem prazer de andar com aqueles que são de Deus, aleluia. Quando você tem prazer exatamente de ouvir uma mensagem, de se alimentar, quando passa algumas horas, parece que eu preciso de mais, eu preciso ouvir mais, eu preciso mais de Deus, eu quero estar com Deus. Enoque andou com Deus e o Senhor o levou. Quando essa sede está dentro do seu coração, muitos podem falar que você é fanático. Deixa, somos fanáticos sim por Jesus, somos fanáticos por Deus, aleluia, porque vivemos num só corpo, numa unidade de fé, numa comunhão,
Quando o amor, você não quer separar. Quando há prazer, você não quer separar. Quando você tem prazer, você não quer deixar. Então, quando você tem prazer em Deus, quando você tem amor em Deus, quando você tem vontade em Deus, você quer mais de Deus, você quer mais de Deus. E eu digo, este querer mais de Deus que faz toda a diferença na tua vida. Porque você se enche da glória de Deus, da unção de Deus, e você realmente anda sobre toda a natureza carnal. Os espinhos humanos já não fazem mais efeito, as agressões humanas não fazem mais efeito, nada neste mundo mais te atinge, porque você está andando sobre todas essas circunstâncias. Meus irmãos, é isso que o Senhor quer, que você se encha, glória a Deus, ande pela glória, pela unção, porque quando você começar a andar por esta unção, meus irmãos, a unção de Deus vai quebrando todo o jugo do caminho, vai te libertando, vai quebrando as castas de demônio, vai desfazendo as obras do inferno, aleluia. E nós precisamos estar cheio desta unção, cheio do poder. Não se entregue à fraqueza, não, meus irmãos, não deixa mais a fraqueza ter domínio sobre a tua vida, aleluia. Seja iluminado, ande iluminado. Porque o Senhor diz, porque é impossível os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século vindouro e recaíram, sejam outra vez renovados para o arrependimento. Pois assim, quanto a eles, de novo crucificaram o Filho de Deus, o expõem ao vitupério. Imagina que você aceitou Jesus, se transformou, aleluia. Deus te revelou exatamente o reino vindouro e de repente você recai e volta para o pecado. Você começa a envergonhar o nome de Jesus. Você começa a envergonhar o nome de Jesus novamente. A palavra diz que nós não podemos ser iluminados novamente. Quer dizer, o que é isso? Deus está dizendo que esta renovação pelo Espírito Santo não vai acontecer de novo. E recaíram outra vez para o arrependimento. E provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do Espírito Santo. Deus nos leva ao arrependimento. Sabe quem nos leva ao arrependimento? É o próprio Deus, pelo Espírito Santo. Agora, quando nós, meus irmãos, vamos para o pecado, nós aceitamos a Jesus. Ouvimos a palavra de Deus, provamos a boa palavra de Deus e as virtudes dos séculos vindouro. Desprezamos isso, recaímos no pecado, meus irmãos. Tem muitas pessoas que ficam esperando, o Espírito Santo vai fazer a obra em mim de novo. O Espírito Santo vai fazer a obra em mim de novo. Eu digo, Jesus foi muito claro. Se em Betsaida, o Corozim, tivesse se arrependido, se em Sodoma e Gomorra tivesse visto os mesmos sinais que eles tinham visto, eles teriam se arrependido. E vai ter mais rigor no dia do julgamento para aquelas cidades que Jesus fez os sinais e milagres do que aqueles que não ouviram. E eu digo, meu irmão, aqueles que ouviram a palavra e desprezaram a palavra, aqueles que colocaram Jesus no vitupério, na vergonha, vai ter muito mais juízo, meu irmão, naquele dia, para aqueles que nunca ouviram a palavra. Imagina que nos foi dada a oportunidade de ouvirmos a palavra de Deus, o Espírito Santo, ele convence a nossa vida, nos leva a conhecer o mundo vindouro, e nós desprezamos a boa palavra de Deus e continuamos fazendo todas as coisas erradas do mundo, nos entregamos às concupiscências, ao pecado da fornicação, ao pecado do adultério, ao pecado da cobiça, da ingratidão, ao pecado, meus irmãos, ao pecado da idolatria, a idolatria do homem, a idolatria de se idolatrar a si mesmo. Quando colocamos a nossa pessoa acima de Deus, quando nos colocamos, ficamos tão egoístas que olhamos só para nós, centramos a nossa vida, quero ganhar, quero ter isso, quero ter aquilo, é isso, aquilo, nos amamos acima de qualquer coisa, amamos a nossa vida acima de Deus, amamos a nossa vida acima de todas as coisas. Essa é a forma egocêntrica que Satanás está levando toda uma geração a se amar além do limite, a se amar além de Deus,
a idolatrar a sua própria vida. Nós temos que amar o Senhor sobre todas as coisas, amar o nosso próximo como a nós mesmos. Aleluia, sem a idolatria do eu. A idolatria do eu, meu irmão, eu sou, eu posso, eu quero, eu faço, eu sou isso, eu sou aquilo, nós não somos nada, nós somos um barro que o Senhor colocou um sopro de vida e mesmo assim andamos como filhos da desobediência nesse mundo, até sermos iluminados pelo Espírito Santo, pela palavra de Deus, para sermos transformados de filhos da ira, para sermos filhos de Deus, para andarmos em toda obediência. Deus está te movendo, meu irmão, minha irmã. Você é filho de Deus, você é uma filha de Deus. Deus quer fazer você vencer as batalhas. Deus quer fazer você vencer toda a fraqueza da tua carne. Glória a Deus, somos filhos de Deus. O Senhor nos deu poder para sermos feitos filhos de Deus, que não andam mais segundo a carne, mas andam o Espírito, andam cheio da palavra, do poder e da glória e da unção de Deus. Xalabassuri andarecômia. Hoje é dia de vitória, hoje é dia de bênção, hoje é dia de entendimento, porque tem coisas que estão na vida de pessoas há muito tempo, mas o Senhor está abrindo a sua visão para quebrar estas castas de demônio que estão na tua vida, esses pecados que te dominam ainda, essas fraquezas. É tempo de libertar todo o teu sentimento, é tempo de libertar a tua casa, é tempo de libertar a tua família, labassuri andarecômia, porque é por este poder em nome de Jesus, esta unção de poder, essa unção de poder, aleluia. Não vos conformeis com este século, não se conformei com a frieza das instituições religiosas deste tempo, mas seja fervoroso o Espírito, sejam fervorosos na palavra de Deus, sejam fervorosos na unção, a unção de Deus que quebra todo jugo, a unção de Deus que liberta, que cura, a unção de Deus que dá entendimento, glória a Deus, que penetra dentro da nossa alma, aleluia, glória a Deus, e molda todo o nosso ser, molda todo o nosso sentimento. Esta unção de Deus está sobre as nossas vidas. Que o Senhor te liberte, que o Senhor te encha desta unção, que o Senhor te cure, aleluia, que estas castas de demônios sejam quebradas sobre a vida dos filhos, que quebre toda esta cegueira que o diabo cegou o entendimento dos incrédulos, aleluia, para que eles não entendessem exatamente o evangelho, mas é o Senhor que abre os olhos, é o Senhor que tira e faz cair a cegueira dos olhos, xalabassuri andarecômia, é o Senhor que te dá visão, é o Senhor que vai à tua frente, aleluia, é o poder e a glória de Deus, a unção, aleluia. Vamos buscar a unção com sede, glória a Deus, aleluia. Nós temos que ter prazer, Senhor, liberta os que estão cativos, Senhor, toca naqueles que estão enfermos, trazendo a cura e a libertação em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Não se conforma com este século. O diabo quer que você fique conformado com toda esta carga. Mas Jesus, ele veio para nos tirar do cativeiro, nos fazer livres, glória a Deus. E nós somos mais que vencedores quando estamos fortalecidos em Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos ver aí o pessoal que dá um glória a Deus lá no mural. Amém? Vai dar um glória a Deus a Jesus. Dá um glória a Deus. Amém? Mostra o teu amor a Cristo, a Deus, em nome de Jesus. Fica na paz. Amém.